Pois bem, se a gente está falando de soma de momento angular, evidentemente, todas as propriedades relacionadas a esse momento angular total vão estar diretamente associadas às equações que definem esses estados de momento angular total, que são essas equações daqui. Né? A partir dessas equações, quais são as primeiras informações que a gente consegue tirar, né, desse nosso momento angular total, independentemente de quem que é J1 e de quem que é J2? Né? Bom, a primeira conclusão, né, que a gente consegue tirar é uma que eu cheguei com vocês, né, no último vídeo de soma de dois spin-meios, que é o fato de que todos os estados do tipo J1, M1, J2, M2 são autoestados do operador JZ total. Né? E isso é bem fácil da gente perceber, porque, vamos lá, né, se a gente pega o nosso JZ e aplica nesse estado daqui, né, por definição, o nosso JZ, ele é o quê? Ele é o J1Z mais o J2Z. Então, né, vamos lá, a aplicação, deixa eu escrever tudo, né? A aplicação de JZ nesse cara vai ser a aplicação de J1Z mais J2Z nesse mesmo estado, que é o da base, no caso, né, dos dois momentos angulares. Ok? E aí, né, a partir disso, a gente sabe que esse cara atuando aqui vai dar M1, H barra, e a atuação do J2Z nesse cara vai dar, né, M2, H barra. Ou seja, a nossa, né, essa atuação daqui vai retornar M1 mais M2, H barra, e o próprio estado mostrando que ele é um autoestado, né, do operador JZ, né, total, no caso desse nosso sistema. E por que isso é importante? Né, isso é importante porque os estados de momento angular total também são autoestados de JZ. Né? Isso significa que esses estados daqui, J1, M1, J2, M2, são estados com projeção de momento angular total bem definida, que é dada por M1 mais M2, H barra. E isso passa bastante informação para a gente. Pelo seguinte, né? Vamos lá, levando em conta que M1 é a projeção na direção Z, né, do momento angular 1 e M2 do momento angular 2, a gente sabe que M1 e M2 não podem ter quaisquer valores. Né? Isso vem da teoria geral de momento angular. A gente sabe que M1, né, pode ter valores de menos J1 mais 1, por aí vai, né, de unidade em unidade, até J1 menos 1, e J1. Então ele varia de menos J1 até J1 em unidades. E a mesma coisa vale para o M2. Né? O M2 varia de menos J2 até J2 em unidades. Consequentemente, sendo M1 mais M2 a projeção na direção Z do momento angular total desse sisteminha, né, e que por conta disso eu vou dar o nome de M, a gente sabe que o M vai variar entre quais valores, pode assumir quais valores. A gente sabe que o M pode assumir valores de menos J1 mais J2 até J1 mais J2, né, variando em unidades, né, de um até o outro. Então, menos J1 mais J2, menos J1 mais J2 mais 1, por aí vai, até chegar nesse cara daqui. Porém, percebam que, diferentemente dos valores de M1 e M2, os valores de M eles são degenerados. Ou seja, existem mais do que um único estado associado com cada possibilidade de número magnético total. Coisa que não acontece com M1 e M2, né, com o momento angular de um único sistema. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, pega eu vou dar um exemplo aqui com o da primeira partícula, ok? Pega um valor de M1 qualquer, sei lá, vou pegar aqui o J1 menos 1. Se você pega esse valor de M1, existe um único estado de um momento angular da primeira partícula que tem esse M, que é qual estado? É o estado J1 menos 1. Não existe nenhum outro estado de momento angular da primeira partícula, a não ser esse, que tem essa projeção de momento angular, esse número magnético. Isso vem do fato, todo mundo deve se lembrar, de que quando a gente vai analisar o espaço de Hilbert de momento angular, qual que é a dimensão dele? Aqui no caso, analisando o da primeira partícula. A dimensão vai ser 2J1 mais 1. Se a gente tiver a dimensão do espaço de Hilbert de momento angular da segunda partícula, vai dar 2J2 mais 1. Enfim, é sempre 2J mais 1. Então, quando a gente pega o estado genérico J1, M1, levando em conta que J1 vai ser igual, independente da escolha de M1 que você está pegando, porque a gente está supondo uma partícula, um sistema com momento angular J1, a gente sabe que o único valor que muda
é o M1 e que, por consequência, né, a quantidade de valores de M1 vai estar relacionado com a dimensão do nosso espaço. Né, como tem 2J1 mais 1, né, 2J1 mais uma possibilidades, né, de número magnético, então essa é a dimensão do nosso espaço. Né? Então, todos esses valores de M são não degenerados. Existe um único estado associado a cada um desses valores de M. E a mesma coisa acontece para o M2. Cada valor, né, de M2 está associado a um único estado de momento angular 2. Né? Em compensação, isso não acontece com o momento angular total. Okay? Eu vou dar um exemplo aqui, né, o primeiro exemplo não trivial, que é o seguinte: esse caso aqui varia em unidades. Né? Então, antes de alcançar, né, antes do valor J1 mais J2, vai ter o J1 mais J2 menos 1, e depois, né, já que está variando em unidades, o J1 mais J2. Se a gente dá uma olhada nesse valor de M, esse valor de M ele é obtido por mais do que um tipo de estado, né, pelo menos de momento angular, né, do nosso sistema primeira e segunda partícula. Né? Como assim? Né? Vamos lá, pega esses seguintes estados. Pega o estado J1, J1, J2, J2, menos 1. Vamos lá, percebam que para esse estado, M1 vale J1 e M2 vale J2 menos 1. Consequentemente, qual que vai ser o M, né, o número magnético, né, o número quântico magnético total? Vai ser J1 mais J2 menos 1. Então, J1 mais J2 menos 1. Né? Além disso, vamos lá, vamos dar uma olhada para um outro estado, que vai ser o J1, J1 menos 1, J2, J2, ou seja, né, um estado com a primeira partícula tendo o número magnético J1 menos 1 e da segunda, né, partícula tendo o número magnético J2. Qual que vai ser o M total associado? Vai ser J1 mais J2 menos 1, ou seja, dois estados diferentes, né, associados com o mesmo número quântico, né, magnético total. Né? Que tipo de informação a gente consegue extrair daqui? Quando a gente pega um momento angular bem definido, certo? Cada número magnético está associado a um único estado. Ok? Agora, se aqui, né, para o número magnético total, a gente tem degenerescência, ou seja, a gente tem valores de número magnético associado a mais do que um estado, então significa que aqui tem que ter mais do que um tipo de momento angular. Então, o fato de existirem dois estados com o mesmo número quântico magnético, nesse caso daqui, né, o número quântico J1 mais J2 menos 1, nos diz que somar esses dois momentos angulares, J1 e J2, vai retornar para a gente pelo menos dois momentos angulares diferentes. E se a gente tivesse encontrado uma degenerescência igual a 3? Significaria que, né, somar J1 mais J2 tem pelo menos 3 momentos angulares envolvidos. E se tivesse degenerescência 4, significaria que teriam ali, né, na soma de J1 mais J2, pelo menos 4 momentos angulares definidos e por aí vai. Ou seja, a maior quantidade, né, a maior degenerescência do número quântico M, né, do número quântico magnético total, fala pra gente quantos momentos angulares são resultantes da soma de J1 com J2. Ou seja, para a gente saber, né, quais são as possibilidades de soma de momento angular, dado que a gente está somando inicialmente J1 e J2, o que a gente tem que calcular é qual que é a degenerescência, né, quantos, né, estados diferentes existem com o mesmo número quântico M. Se a gente determina esse cara, o maior valor dele vai corresponder à quantidade de momentos angulares ali dentro. Por quê? Porque, lembrando, cada momento angular bem definido, né, só possui um único estado com um M específico. Então, né, enfim, se existem mais estados com o mesmo M, eles têm que corresponder a momentos angulares diferentes. Então, essa informação vai ser bem importante. Determinar quem que é esse cara, o comportamento dele, e inclusive qual que é o maior valor. Bom, para a gente determinar a degenerescência aqui, né, relacionada ao número quântico magnético total, a gente vai ter que fazer basicamente um probleminha de análise combinatória. Aqui é uma questão de contagem mesmo, igual a gente fazia, né, no segundo ano do ensino médio, análise combinatória, e igual a gente faz, né, dependendo, né, do contexto que você tiver na física, né, você já fez ou pode, né, vir a fazer, que é igual a gente faz para poder contar os microestados acessíveis de um sistema termodinâmico que a gente está, né, trabalhando no ponto de vista da mecânica estatística. A forma que a gente vai contar esse cara, caso você já tenha visto e tudo, né, inclusive eu tenho um curso aqui no canal de mecânica estatística, a forma que a gente vai fazer essa contagem vai ser análoga à forma que a gente fez a contagem do sólido de Einstein, só para poder fazer a assimilação. Né? Bom, vamos lá, como é que a gente faz, né, para determinar então, né, essa degenerescência do número quântico magnético M?
Né? Bom, primeira informação que eu gostaria de passar, percebam, né, aqui é bem fácil chegar nessa conclusão, que a degenerescência para o número magnético m é a mesma do número magnético menos m. Né? É fácil a gente perceber isso porque se você pega, né, os estados que geram o momento magnético m, basta você inverter, né, os números magnéticos m1 e m2, que você vai cair exatamente aqui no total menos, né, com ele negativo. Então, como é só você inverter o sinal, a gente tem, né, essa igualdade daqui. Né? Um momento de reflexão, né, é o suficiente para deixar clara essa ideia. Isso significa que, na verdade, a gente não vai ter que determinar quem que é o ômega para todos os m's. Basta a gente determinar para os números m's positivos, por exemplo, porque dos negativos vai seguir, né, a mesma ideia por simetria. Né? Bom, para poder fazer essa contagem, eu vou fazer essa contagem de uma forma mais estratégica. Eu não vou fazer essa contagem em termos de n, ou seja, em termos do número magnético total. O que eu vou fazer vai ser em termos de J1 mais J2 menos n. Ou seja, eu vou fazer a contagem do maior n e ir reduzindo, né, à medida que eu vou aumentando esse valor de n. É só porque fica mais fácil de fazer a contagem. Okay? Pelo fato de que a degenerescência do J1 mais J2, que seria o n igual a zero, é a mais fácil da gente determinar. Okay? Então fica bem simples aqui. Pois bem, para facilitar o entendimento, né, de como é que eu vou fazer essa conta, vamos começar calculando aqui para n igual a zero. Ou seja, qual que é a degenerescência do número magnético ser J1 mais J2. Né? Esse aqui é o mais imediato. Pelo seguinte, né, percebam que como M1 e M2 variam de menos J1 a mais J1 e menos J2 até mais J2, só existe uma possibilidade M1 e M2 que vai retornar, né, no caso, o número magnético total, J1 mais J2, que é M1 igual a J1 e M2 igual a J2. Eu tenho que ter o máximo de cada um. Então só vai ter uma possibilidade, certo? Então essa degenerescência vai ser igual a 1. Né? Eu acredito que aqui ninguém tem muita dificuldade para poder perceber isso. Né? Agora, olha só, se eu quisesse calcular uma unidade a menos, ou seja, o do J1 mais J2 menos 1, como é que a gente faria essa conta? Para fazer essa conta, a gente pode considerar que a gente começa com M1 igual a J1, M2 igual a J2, e aí a gente vai reduzindo M1 e M2 de forma a, né, que a soma deles resulte esse cara. Percebam que a gente está reduzindo, né, o J1 mais J2 em uma unidade. Então, percebam que a degenerescência aqui tem que ser 2. Porque ou eu retiro uma unidade do M1, ou eu retiro uma unidade do M2. Ou a gente tem J1 menos 1 e J2, ou então J1 e J2 menos 1. Vamos lá, e se eu quiser calcular qual que vai ser a degenerescência do J1 mais J2 menos 2. Como é que a gente faz? O raciocínio é o mesmo. A gente tem que tirar dessa configuração duas unidades, ok? Independentemente de quem que vai ter essas unidades retiradas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Bom, a gente pode retirar as duas unidades do primeiro, a gente pode retirar uma unidade de cada um. Então, né, vamos lá, J1, J2 menos 1. Ou então a gente pode retirar, né? A gente pode retirar tudo do segundo. E se fosse menos 3? É a mesma coisa. O jogo aqui é saber, né? Essa quantidade que está aqui, que é o n, esse n pode ser distribuído de quantas formas em M1 e M2. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Essa conta pode ser feita a partir de uma permutação envolvendo um tracinho e n bolinhas. Então, aqui a gente tem n bolinhas e um tracinho. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que esse tracinho separa o que seria o M1 e o M2, né? Pelo menos as unidades que vão ser retiradas de M1 e M2. E essas bolinhas correspondem à quantidade de unidades que vão ser retiradas. Então, por exemplo, se eu tenho essa permutação daqui, ó, imagina que eu tenho, né, um tracinho e duas bolinhas, ok? Que seria, né, equivalente aqui no caso a esse nosso problema, por exemplo. Né, como é que a gente faria isso? Né? Bom, a gente tem essa configuração que eu acabei de escrever, a gente tem essa configuração, ou a gente tem essa configuração, permutando todos eles. E percebam, essas configurações são aquelas que eu tinha discutido. A gente pode tirar duas unidades de M2, tirar uma de cada, ou tirar as duas unidades do M1. Então percebam que analisando a permutação, né, de N bolinhas e um tracinho, a gente calcula quanto é que vai ser essa degenerescência.
né? Então, vamos lá, vamos calcular esse cara daqui explicitamente. Então, quanto é que vai ser, né? Enfim, qual que é a degenerescência de M igual a J1 mais J2 menos M? Bom, vamos lá, a gente tem que fazer a permutação de todos esses elementos. Percebam, são N mais 1 elementos. Então, esse cara vai ser N mais 1 fatorial. Só que percebam, a ordem dessas bolinhas pouco importa. O que importa é a quantidade de bolinhas, mas não a ordem em que elas aparecem entre si. Então, eu tenho que dividir aqui por N fatorial, para falar que a ordem dessas bolinhas não importa. Agora, quanto é que é N mais 1 fatorial? Esse cara daqui é N mais 1 que multiplica N fatorial. N fatorial corta com N fatorial, então qual que vai ser a nossa degenerescência? A degenerescência vai ser N mais 1. Ou seja, à medida que a gente vai reduzindo o número quântico, à medida que a gente vai reduzindo o número quântico magnético, a gente vai aumentando em 1 a degenerescência desses números magnéticos. Então, aqui vai dar N mais 1. Mas, bom, evidentemente, né, essa expressão daqui, ela é válida só até um determinado momento. Né? E é fácil a gente perceber que ela não é válida, né, sempre. Vai ter um momento que ela vai começar a não funcionar mais. Por quê? Porque se a gente vai diminuindo em uma unidade J1 mais J2, já de cara vai chegar um momento que vai ficar negativo. E quando fica negativo, olha só, a gente tem que espelhar. Certo? Então a gente tem que determinar agora até quando essa expressão vale. Certo? Como é que a gente faz para determinar isso? Né? Bom, olha só. Vamos supor que J1 é maior ou igual do que J2. Sempre é possível fazer dessa forma. Se você está fazendo, né, a soma de dois momentos angulares, trate o J1 como sendo maior e o J2 como sendo menor. Se eles forem iguais, tanto faz, qualquer qual. Mas enfim, sempre é possível colocar, né, com dois momentos angulares, o J1 sendo maior ou igual ao J2. Sempre dá para fazer isso. Bom, você deve concordar comigo que como o J2 é menor, vai chegar um momento naquela divisão dos pauzinhos e das bolinhas que a gente não vai conseguir fazer todas as permutações. O momento vai ser quando N for igual a 2J2. Por que eu digo isso? Vamos lá, qual que é a ideia desse N? Esse N é a quantidade de unidades que a gente retira dos maiores M1 e M2. Percebam que como a gente começa com M2 igual a J2, qual que é a maior quantidade de unidades do número quântico magnético que eu posso retirar do M2? É exatamente 2J2. Por quê? Porque M2 varia de J2 até menos J2. Certo? Se eu pego J2 e eu retiro 2J2, isso vai dar quanto? Vai dar menos J2. Isso significa que essa expressão daqui é válida somente até N igual a 2J2. Só para ficar bem evidente, imagina que seja 2J2 mais 1. Quando a gente for fazer a permutação, a gente não pode fazer daquele jeito que a gente tinha feito antes. Por quê? Porque, né, esse 2J2 mais 1 não pode ser dividido de forma qualquer. Eu não vou ter a condição, por exemplo, né, de todos esses 2J2 mais uma unidades que a gente vai reduzir ficar para M2. Não tem essa possibilidade. A gente só pode retirar 2J2. Então, como é que a gente faz essa permutação? Né, o que a gente faz é, a gente separa qualquer, enfim, imagina que seja 2J2 mais 5. O que a gente faz? A gente vai construir por esse raciocínio daqui, né, as permutações, retirando 2J2 unidades, que é a maior quantidade possível, e depois que a gente fizer isso, essas 5 unidades adicionais têm que ir para o J1, que é maior do que o J2, por exemplo. Consequentemente, isso significa que quando a gente chega em 2J2 para o valor de N, à medida que eu vou aumentando o valor de N, a contagem não vai aumentar. Porque todos esses, né, valores adicionais depois do 2J2, eles vão todos para o J1, porque o do J2, né, enfim, ele não vai poder fazer parte da divisão, pelo fato de que, né, enfim, o J2 ele é limitado por essa retirada daqui, né, de unidades do número quântico magnético. Ou seja, né, vamos só escrever isso daqui de uma forma mais evidente. Então, esse cara daqui é válido, então, até N igual a 2J2. Né? Depois, quando o N é maior do que o 2J2, né, a nossa contagem aqui, né, ela vai, então vamos lá, quando ele for maior do que 2J2, né, a contagem vai ser igual àquela de quando o N é igual a 2J2, ou seja, 2J2 mais 1. Então, né, a gente pode escrever que essa primeira expressão daqui é válida para N menor, né, do que 2J2,
E essa expressão é válida para n maior do que 2j2, porém só até determinado valor de n. Não é válido para qualquer valor maior do que 2j2. Por quê? Porque, lembrando, né, a gente tem que a degenerescência de m é igual à degenerescência de menos m. Esse raciocínio é válido enquanto este número daqui dentro, né, for positivo. Ou seja, né, enquanto j1 mais j2 menos n for maior do que zero. Então, no caso, essa segunda expressão ela é válida para n maior do que 2j2, mas percebam, para n menor do que j1 mais j2. Então, é assim que a gente vai escrever nessa nossa condição. Então, aqui, né, j1 mais j2. Então, essa daqui é a nossa contagem, né, no caso da degenerescência desse nosso problema. Percebam, a partir dessa contagem daqui, que o maior valor de degenerescência que a gente tem é esse valor, 2j2 mais 1. Né? Isso porque, olha só, à medida que a gente vai aumentando o n, ou seja, que a gente vai reduzindo o número quântico magnético, a gente vai aumentando, né, a nossa degenerescência, até o momento que a gente chega na degenerescência máxima, que é 2j2 mais 1. Agora, o que significa 2j2 mais 1 ser a maior degenerescência para o número magnético total, né, do nosso sisteminha, né, de duas partículas, uma de momento angular J1 e outra de momento angular J2. Né? Isso significa que quando a gente soma esses dois momentos angulares na mecânica quântica, né, o momento angular total resultante pode ser 2j2 mais 1 momentos angulares diferentes. Ou seja, a gente não vai ter, por exemplo, né, do tipo só J1 mais J2, ou então J1 menos J2, como a gente era levado, né, poderia ser levado a pensar no caso da soma de dois spins meios. Então, por exemplo, se a gente está somando, né, dois momentos angulares na mecânica quântica, o momento angular 5 com o momento angular 4, percebam, o J2 é o menor momento angular por essa nossa notação, que seria o 4. Quanto é que vai dar 2 vezes 4 mais 1? Vai dar 9. Então, o que significa? Significa que se você tem duas partículas, né, uma com momento angular 5 e outra com momento angular 4, a soma disso vai retornar uma infinidade de momentos angulares diferentes. Qual que é essa quantidade dessa infinidade de momentos angulares? 9. Significa que vão ter, né, a soma desses dois caras pode resultar em 9, né, no caso, 9 tipos de momentos angulares diferentes. Okay? Ou seja, de fato, quando a gente soma dos momentos angulares, a gente pode ter uma infinidade de possibilidades desses caras. Né? Agora, né, quais vão ser esses momentos angulares de fato? Né, beleza, né, a gente sabe que vai ser essa quantidade, mas quais vão ser esses valores, né, em relação a J1 e J2? Né, como é que a gente faz para poder determinar? Eu estou somando o momento angular 5 com 4. Beleza, a gente sabe que vão ter 9 momentos angulares diferentes associados a essa soma. Mas quais são esses 9 momentos angulares? Bom, isso, né, eu vou deixar para o próximo vídeo para que esse vídeo não fique muito grande. É só para poder mostrar uma outra forma da gente, né, perceber como é que pode fazer, como é que poderia ser feita essa contagem. Inclusive o Cohen faz dessa forma. O Cohen não faz a contagem desse jeito que eu fiz, ok? Mas ele faz de um jeito que é bem interessante, que é de uma forma gráfica, que eu queria só passar aqui para a gente finalizar esse vídeo. Ok? Vamos supor, aqui eu vou, né, escolher um exemplo só para poder fazer o gráfico para ele, mas a lógica é sempre a mesma. Ok? Vamos supor que você está querendo somar o momento angular 2 e o momento angular 1. Como é que a gente pode fazer, né, contar a degenerescência? A gente pode fazer isso de forma gráfica da seguinte forma. Né, vamos fazer um gráfico em que o eixo horizontal, não, esse cara daqui não está nem um pouco reto, né, em que o eixo horizontal corresponde ao M1 e o eixo vertical corresponde ao M2. Então, aqui M1 e aqui M2. Então, vamos lá, aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e por aí vai. Ok? Vamos lá, né? A gente sabe, né, a partir dessas análises que a gente acabou de fazer, que o número quântico M, ele pode adquirir quais valores? Pode adquirir os valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Por quê? Porque momento angular 2, no caso o número magnético vai de menos 2 até 2, o do 1 vai de menos 1 até 1, somando os dois, né, as possibilidades vão de menos 3 até 3 em unidades. Como é que a gente encontra esses valores de número magnético nesse gráfico daqui? Percebam que esses valores de número magnético são valores de M1 mais
M2, ou seja, M1 mais M2 é igual a M, e como esse gráfico daqui, né, é um gráfico de M1 por M2, né, a gente pode escrever M2 é igual a menos M1 mais M. Percebam que isso aqui é um gráfico de uma reta, ok? Uma reta com inclinação de 45 graus no sentido negativo, ou seja, uma reta dessa forma, deslocada em M. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, vamos desenhar essas retas daqui, ok? Então, vamos lá, ó, retas em 45 graus, né? Então, vamos começar com a que passa no zero, ok? Ó, 45 graus associada a M igual a zero. Né? Qual vai ser a reta agora associada a M igual a 1? Pega esse cara e desloca em 1, já que M é o coeficiente linear dessa nossa reta. Então, no caso, né, seria essa reta daqui. Ó. E aqui corresponde a M igual a 2. Seria essa reta deslocada aqui em 2 unidades. Enfim, né, aqui não vai ficar a coisa mais bonita de todas, né, mas eu acho que vai dar para pegar um pouco a ideia. Mas enfim, né, para vocês verem que eu tenho uma tremenda dificuldade com desenhos, mas eu acho que isso não é uma novidade para ninguém. Era para essas retas serem paralelas, mas pelo visto essa minha divisão aqui não ficou muito boa. Eu vou tentar ajeitar e volto com vocês. Pronto, dei uma ajeitada aqui no gráfico para ficar um pouco melhor, né, um pouco mais reto, mas percebam, esse aqui é o M igual a 3, M igual a 2, M igual a 1, M igual a 0, M igual a menos 1, M igual a menos 2 e M igual a menos 3, que são as possibilidades que a gente tem aqui, né, desse nosso problema daqui. Como é que a gente faz para contar a degenerescência graficamente? O que a gente faz é o seguinte, percebam que M1 pode variar de menos 2 até 2 e M2 pode variar de menos 1 até 1. Ou seja, né, todos os valores aqui no caso de M possíveis estão dentro de um retângulo. Qual retângulo? Coloca, vamos lá, menos 2 até 2 para M1 e menos 1 até 1. Esse cara daqui define um retângulo. Esse cara daqui, ó. Então, temos esse nosso retângulo. E, no caso, né, todos os pontos com M1 e M2 inteiros que estão dentro desse retângulo são as possibilidades. E aí, a quantidade de pontos em cima de uma reta é degenerescência. Por exemplo, quais são esses pontos? A gente tem esse ponto aqui, esse ponto, esse daqui, esse, aqui, todos esses pontos. Basta marcar os que estão em posições inteiras aqui, ok? Então, olha só, percebam, esse cara daqui corresponde a M1 igual a 2, M2 igual a 1, que é o maior valor possível, e que, claro, vai retornar o M igual a 3. Se a gente reduz em uma unidade, pelaquela contagem que eu fiz com vocês, a gente aumenta em 1 a degenerescência. De fato, aumentou de 1 para 2, aumentou em uma unidade. Né? Quando a gente vai de 2 para 1, a gente aumenta em mais uma degenerescência, pela contagem que a gente tinha feito. Então, ó, vai para 3. Porém, perceba, né? Essa ideia da gente sempre aumentar em uma unidade a degenerescência vale até a gente reduzir em 2J2 unidades. J2 é o menor momento angular, que aqui é 1, ou seja, até eu reduzir em 2 unidades. Se o momento, né, se o maior valor de M é 3, isso vale até eu reduzir para 1. Quando eu reduzir para 1, eu comentei com vocês que a gente vai ter a mesma degenerescência enquanto o valor de M for positivo. Ou seja, a gente tem que ter a mesma degenerescência para M igual a 1 e para M igual a 0. E de fato, olha só, M igual a 1, 1, 2, 3. M igual a 0, 1, 2, 3. Exatamente o que a gente tinha chegado. E agora, os negativos, né, simplesmente espelhados para os positivos. Então, essa é uma forma gráfica da gente contar a degenerescência. Né, faz os gráficos, né, faz as retas, perdão, para M constante e faz um retangulinho, né, no caso, baseado, né, exatamente nos valores que M1 e M2 podem variar. Todos os pontos inteiros, né, de coordenadas inteiras, né, no interior desse retângulo, ou na borda, correspondem, no caso, a possibilidades, e por consequência, né, contando os pontos em uma mesma reta, de M constante, a gente tem a degenerescência. Né, e cada um tem uma preferência. Esse método aqui é bem legal para a gente ver, mas na prática, para fazer conta, acaba que esse daqui é mais, né, conveniente. Mas é isso. Né, passado então essa análise aqui, né, dos valores de M possíveis, né, de que a gente vai ter que ter 2J2 mais 1 tipos de diferentes momentos angulares, né, associados à soma de J1 mais J2, né, eu vou encerrando esse vídeo então e volto com vocês no próximo para a gente tirar informação de fato quanto a quais são os valores de J de fato total baseado, né, que a gente está fazendo uma soma de J1 e J2.